Salve, pessoal! Então, vamos para o nosso terceiro vídeo, que é de Kelsen Hart, e vamos trabalhar, então, a partir do positivismo jurídico e neopositivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? O positivismo jurídico é um movimento que é defendido pelo Kelsen e é um movimento que fala que, basicamente, a ciência do direito está constituída a partir da ideia de norma posta. O que é norma posta, pessoal? Norma posta é a norma dada por uma autoridade legitimada e que vai legitimar outras normas dentro de uma cadeia hierárquica de produção normativa, dentro de um ordenamento, portanto. Tá? O que acontece dentro desse contexto específico, pessoal? A gente tem que lembrar que quando o Kelsen começa a trabalhar com a teoria dele, ele tem intenção de produzir uma ciência do direito. Ele nunca esteve preocupado em fazer uma descrição pormenorizada da prática jurídica ou resolver problemas práticos num primeiro momento. Ele queria produzir uma ciência. E essa ciência tinha que ser independente. Para uma ciência ser independente, ela tem que ter duas características ou dois elementos: um objeto claro e um método derivado dedicado para a constituição e para a compreensão desse objeto. Para ele chegar a esse objeto, ele fez uma distinção entre todas as formas de comportamento humano que ele conseguiu enxergar. E ele separou três variedades de comportamento humano distintas: aquela que vem do ambiente social, a que vem da dimensão moral e a que vem da dimensão jurídica. Na dimensão social, se houver uma ruptura de um comportamento determinado, essa ruptura leva em consideração a possibilidade de uma resposta que vai ser considerada como ostracismo, né? Vai ser o isolamento do indivíduo que meio que quebrou a regra em questão. Por outro lado, quando a gente fala sobre a constituição moral, a gente está falando sobre uma punição no tribunal da consciência da gente, ou seja, a gente vai ter dor na consciência e culpa, tá? E a questão jurídica, ela vai levar aquilo que nós chamamos de sanção. Kelsen entende que é diferente a questão jurídica, né, a ideia de uma dimensão jurídica, já porque na dimensão jurídica, quebra de conduta leva uma sanção que é ficticiamente acoplada a essa conduta, enquanto nas outras duas etapas, a social e a moral, a gente tem implicações que são diretamente dadas pela ciência, quase como se elas fossem continuações íntimas, continuações essenciais daquelas próprias quebras e rupturas de comportamento. Tá? Então, agora ele separa a norma jurídica. E aí vem a grande questão: como é que ele vai compreender, em termos metodológicos, esse objeto que ele isolou? O objeto que ele isolou vai ser compreendido a partir de um método analítico. Lembrem que ele pertence à Escola de Jurisprudência Analítica de Viena, então ele vai usar o método analítico, que é separar em partes para compreender como essas partes são agenciadas depois e funcionam depois no todo. Além disso, ele vai trabalhar em cima da ideia da regra enquanto regra, que é o eixo central da norma jurídica para ele. Ali a gente tem aquilo que a gente vai chamar de deontologia jurídica, então a ciência da regra enquanto regra voltada para o direito. Tá? O que vai acontecer a partir de então? No momento em que ele promoveu essa definição, ele vai começar a entender que existem três dimensões possíveis de análise. Uma que é a dimensão alvo central da produção científica, que é o plano da vigência. O plano da vigência ele determina a existência de certos elementos dentro do espaço jurídico. É por isso que a gente chama de plano de vigência. Ele vai determinar a vida de uma norma, a vida de um fato jurídico, a vida de um elemento jurídico determinado traduzido no sistema, dentro desse modelo, certo? A gente tem o plano de validade, que vai ser o encaixe coerente desse elemento no restante do ordenamento, geralmente representado por um processo legislativo, votação em casas, coerência, a coesão do ordenamento que a gente viu ali em teoria do ordenamento. E aí a gente vai ter o plano de eficácia, que a gente já discutiu lá com o Bobbio, que representa a possibilidade lógica de gerar consequências. Não confundir com efetividade, mais uma vez aí, gente. Tá? Esses três planos, eles vão mostrar que o Kelsen tem por alvo o plano da vigência, mas ele só consegue trabalhar dentro do plano da validade, já que a vigência envolve questões ontológicas, questões de ser, que não se revelam completamente. Para ele ter uma compreensão mais clara de como esses planos agitam e constituem o direito, ele vai dividir em dois setores a análise ontológica dele. Primeiro, o campo do ser, depois o do dever ser. O ser se manifesta para o direito na cadeia de fatos e o dever ser na construção das normas. Claro que isso é representação e manifestação um pouco mais estreita de uma realidade um pouco mais complexa e ampla, qual seja, de que a análise do ser propriamente dita envolve a constituição essencial de todos os elementos que compõem a natureza e o dever ser é um recortezinho dentro disso. No dever ser, o Kelsen tenta encontrar aquilo que é o objeto central da ciência dele, da ciência do direito. O que é isso? A própria constituição essencial da norma. E ele, para conseguir encontrar essa constituição essencial, que é esquiva por natureza, pela sua própria constituição ontológica e científica, ele vai ter que nomeá-la de alguma forma. O nome que ele dá é norma fundamental hipotética. Cuidado com isso, tá, gente? A norma fundamental hipotética, ela é uma representação inicial, um nome inicial dado para essa esperança de encontrar as qualidades essenciais do dever ser, do direito, da norma jurídica.
Isso significa que ela se manifesta em todas as normas existentes, mas a gente não pode apontar e dizer isso aqui é a norma fundamental hipotética, porque ela não está encarnada em nada, ela só se manifesta parcialmente. Note ainda, gente, que essa construção que é feita, ela não está na Constituição especificamente, ela se manifesta por igual em todas as normas. Ah, mas o Kelsen fala que as normas superiores legitimam as inferiores dentro de ou validam as inferiores dentro da construção do ordenamento, na história da pirâmide. Primeiro, a tese da pirâmide não é dele. Ela é uma boa tese, mas não é dele. É uma interpretação dele. Segundo, mesmo que as normas superiores validem as inferiores, isso não significa que as inferiores não são jurídicas por sua própria natureza. E é aí que entra a norma fundamental hipotética. Vejam o nome, norma. Fundamental, fundamento é aquilo que encaixa o ordenamento e o dever ser em todo o restante, em todo o universo de ser, e hipotética. Hipotética significa basicamente que ela não se concretiza, ela é só uma hipótese, ok? É uma hipótese da expressão do ser. Exemplo dessa relação que o Kelsen apresenta é a tentativa de tradução da personalidade dentro do direito, que vai aparecer lá na personalidade jurídica, que subdivide em pessoa física e pessoa jurídica, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vê a emergência da subjetividade jurídica, capacidade que um indivíduo tem de agir dentro do direito. Essa capacidade que o indivíduo tem de agir dentro do direito, ela é estabelecida em 3 setores: dos direitos subjetivos em oposição às obrigações, poderes em oposição a deveres e poderes-deveres em oposição aos ônus. Certo? Mais ou menos isso que a gente precisa saber do Kelsen até aqui. Vou comparar algumas coisinhas ali quando a gente vai falando do Hart. E o Hart? O Hart ele defende o neopositivismo jurídico, sabendo que a leitura que o Kelsen fez é um pouco restritiva no sentido das transformações e mudanças que o sistema pode vir a sofrer. O Hart pretende reparar esse equívoco, tentando mostrar formas de apreender as transformações sociais dentro do sistema de direito. Por isso, o sistema do Kelsen é metodologicamente, conceitualmente ou epistemologicamente fechado, ao passo que o sistema do Hart continua sendo metodologicamente fechado, ou seja, ele tem um método científico só dele, mas ao mesmo tempo aceita conceitos de fora, sendo epistemologicamente aberto. De onde vêm esses conceitos? Dos costumes. Na mentalidade do Hart, aquilo que diferencia o Estado, por exemplo, no seu uso da força e no ele obrigar, impor deveres aos cidadãos, de um ladrão armado, por exemplo, é o fato de que o Estado, por costume, está legitimado. Ou seja, geração após geração, existe um costume social e esse costume consolida a posição do Estado como emissor de normas e como alguém que deve ser obedecido. Claro que isso tem uma história. Essa história começa lá com a legitimidade dos reis, lá naquilo que a gente chamava de Rule of Sovereign, segundo a linguagem do Hart. Essa Rule of Sovereign, ela envolvia a ideia de que o rei tinha legitimidade para produzir normas. Mas o Hart começa a mostrar muito cedo que existe um desencaixe, né? Quando Rex I, por exemplo, faz uma regra e morre, Rex II, seu sucessor, se não disser nada, mantém essa mesma regra válida. O que significa dizer que a legitimidade do monarca ela se transfere para o outro, mas ao mesmo tempo se mantém um certo critério fundamental de legitimação na norma que o monarca anterior fez. Isso paulatinamente, devagarzinho, vai tirando os elementos dessa relação e vai jogando diretamente para a norma jurídica, ao ponto de eventualmente a gente entender que a própria norma, que é legitimadora, está legitimada. Ali a gente chega num novo sistema que a gente vive hoje, que é chamado de Rule of Law. Certo? Esse novo sistema, ele basicamente mostra para nós texto constitucional, regras, leis, normas e assim por diante. Certo? Bom, dentro desse contexto específico, a gente já percebeu que o Hart tem essa questão, tem essa visão a respeito do costume, né, do comportamento social e da evolução histórica. No que diz respeito ao comportamento social, ele vai dividir em 4 elementos necessários e mais para mostrar a complexidade, a completude do comportamento social, e vai dizer que pelo menos 2 desses setores vão desafogar no direito. Quais são os 4? O hábito, o costume, a moral e o próprio direito. O hábito é individual e se ele for desrespeitado, ninguém vai ligar a mínima, porque por ele ser individual, ele só causa estranheza. O costume tem características sociais e pode levar a formas de ostracismo e respostas um pouco mais globais. A moral, ela envolve uma impossibilidade de você lidar com a situação no nível da sua consciência, trazendo, como a gente já tinha mencionado antes, culpa. E, por fim, a questão jurídica, que vai sancionar de fato. Costume e moral podem converter seus conteúdos a elementos jurídicos, sendo o costume um sustentáculo, né, que vai permitir a gente entender a legitimidade, a moral vai transmitir diretamente conteúdos. E aí o Hart começa a promover a abertura do sistema, mas mantendo assim mesmo a estrutura normativa do ordenamento jurídico. Uma coisa a mais
a gente tem que levar em consideração é que o Hart entende que o direito vai se transformando com o tempo. Naquilo que ele desafortunadamente chama de sociedades primitivas, a gente vai ter um modelo de regras que ele chama de regras primárias. No Kelsen, regras primárias são sanções. Aqui, essas regras primárias, para o Hart, vão ser direito material, o direito que regula as coisas cotidianas do dia a dia, os contratos, as lesões a outras pessoas e assim por diante. Por outro lado, ele vai dizer que à medida que as sociedades vão ganhando complexidade, elas vão também necessitando de um direito mais complexo. E esse direito mais complexo envolve formular regras que se impõem sobre as próprias regras de direito material. Essas regras vão ser conhecidas como regras secundárias. No Kelsen, uma regra secundária, uma norma secundária é a conduta. Aqui não. Aqui a regra secundária é uma regra que regula outras regras, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Tem três tipos de regras que regulam outras regras. As regras de reconhecimento, essas sendo as regras que reconhecem e trazem regras para dentro do sistema, tipo processo legislativo. As regras de câmbio, que são as regras que vão suceder a outras regras, então regras que vão, de alguma maneira, atuar sobre as outras para mostrar a alteração e transformação delas, por exemplo, a norma posterior revogando a anterior. Essa regrinha é uma regra de câmbio. E as regras de adjudicação ou julgamento, que são regras que vão permitir ao juiz julgar. Então, contraditória e ampla defesa, por exemplo, são regras de adjudicação, certo? O Hart ele vai dizer para nós que existem três posturas diante de toda essa coleção de elementos postos. A primeira dessas posturas é a postura que mantém a regra, a norma, como sendo o centro, o coração vivo do direito, e é basicamente chamada por ele de imperativismo. A segunda é aquela que vai falar especificamente sobre o juiz, o julgador, tendo todo o poder e basicamente vai fazer com que esse julgador, inclusive, possa ignorar supostamente as normas, fazendo com que a decisão dele seja o centro de todo o direito. Isso a gente chama de ceticismo jurídico. O Hart não adota nenhum nem outro. Ele vai pelo meio do caminho e vai construir o neopositivismo dele com base naquilo que a gente chama de realismo jurídico. O realismo é a postura que determina que a norma ela emoldura a decisão e o julgador usa a sua discricionalidade para, dentro dessa moldura, conseguir manobrar a decisão, certo? O que vai acontecer com base nisso? O Hart ele entende, ao contrário do Kelsen, que existe espaço sempre para a interpretação do julgador. O Kelsen entende que a interpretação cessa na clareza da norma, e só se interpreta uma norma com obscuridade, antinomia ou lacuna. O Hart não. O Hart entende que toda norma tem espaço para interpretação, porque existe ali uma textura aberta do direito, que é básica para ele. E essa textura aberta faz com que o julgador sempre tenha que interpretar de alguma forma. Certo? Resumidamente, é isso que vocês precisam lembrar desses autores. Tem mais coisas, óbvio. Deem uma olhadinha nas anotações, nos livros, nos cadernos e perguntem para os monitores ou para mim, mas fica aqui o enquadramento direto da revisão com as peças mais centrais que vocês podem precisar para a prova. Mas não esqueçam de revisar o restante do material, beleza, gente? Daqui a pouco eu volto aqui com o do Working, o Alex para vocês, que a gente vai discutir ainda na semana que vem, mas já deixo aqui a revisão montada. Feito? Deus abençoe, gente. Um abraço. Até mais.